Amigos, eu estou muito feliz, né, e eu convido a todos aqui a apreciar a sabedoria, a profundidade e a seriedade desses profissionais, né, representantes aqui dessa profissão tão importante, né, tão importante para a humanidade, que é a medicina, e essas interseções da medicina na vida moderna, né, notadamente com um veículo de captação de informação chamado E-Social. Estamos começando aqui uma sequência, né, e a gente espera que a gente volte mais vezes, né, Márcia? Então, qual é a proposta aqui, Alexandre, Márcia? E aí vocês têm toda a liberdade aí para fazer os acréscimos, decréscimos, ajustes, enfim. A gente vai discutir aqui evento 2220, monitoramento biológico, no âmbito do E-Social, o E-Social como instrumento de captação de informação fiscal, trabalhista, previdenciária, que armazena um grande armazém de dados, o Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS, armazena essas informações essas que constituem o patrimônio previdenciário do trabalhador, Márcia. E aí nós temos um anagrama para isso, ou uma abreviação, ou um epíteto, né? Nós temos aí o tal do PPP, Pomposo Patrimônio Previdenciário. Se houver uma boa gestão e se houver a informação a tempo e a hora correta, íntegra, nós teríamos, então, um pomposo patrimônio previdenciário. Por outro lado, reverso, se nós tivermos uma má informação, nós teremos um paupérrimo patrimônio previdenciário. Então, o PPP, ele comparece nesse grande armazém de dados como um sorvedouro de informação ao nosso trabalhador que, via celular, vai colocar o dedinho ali no meu aplicativo, meu INSS, Márcio, e vai acessar, hoje já acessa as informações do FGTS, mas vai acessar todas as informações de todos os eventos cujo NIT, número de identificação do trabalhador, estiver vinculado àquele trabalhador que tem acesso. Isso, meu INSS. Muito bem, no Gov.br e tal. Então, assim, é uma baita, e a Márcia vai tratar disso aqui, está dentro do contexto do direito de saber, o Estado no direito de arquivar, gravar, guardar, sistematizar essas informações, e a empresa no direito de enviá-las. Então, são três. A empresa tem o dever-direito de enviar no tempo correto e com conteúdo verídico, o mais próximo possível da verdade. A gente sabe que a verdade é algo a ser perseguida, né? Mas mais próximo possível da verdade. Isso a partir das informações das respectivas profissões, né, Alexandre? Então, sim, aquilo que depender da lavra do engenheiro, do técnico de segurança, do tecnólogo, do médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, contador, psicólogo, fisioterapeuta, assim, então, esse mundo ele não tem limites, né? A empresa vai exigir dos profissionais, qualquer que sejam, vai exigir essa informação com conteúdo, né, dentro da ética profissional de cada área, né? Esse é o contexto do nosso debate aqui, Márcia. Não sei se isso te instiga, se isso te anima. Eu já comecei a tomar nota, assim, porque me anima um tanto que se eu não for tomando nota, né, Paulo e Alexandre, acho que a gente pode suspender os doutores, né? Doutor, professor, está tudo suspenso hoje. Gente, o assunto é super instigante, Paulo, e, assim, naturalmente, né, agradeço aqui o convite, porque eu lhe acompanho, não pelas redes sociais, naturalmente, mas eu lhe acompanho desde o início dos anos 2000, né? Não precisamos aqui ficar fazendo conta de que faz mais de 20 anos, quando você chega, né, igual a Ludmilla, né, chegando, bagunçando a zona toda, com aquela revolução, né, que é NTEP, que é PPP, e toda uma discussão lá no início dos anos 2000, e que eu acho que muito contribuiu. Depois, se a gente tiver uma palhinha, eu queria fazer aí um comentário também de como que o NTEP contribuiu deveras para a saúde do trabalhador, né, a despeito de todas as críticas que ainda fazem, mas como acabou revelando coisas que não eram reveladas, e como essas coisas todas estão misturadas, né, Paulo? Não dá para falar de PPP sem transparência, e não dá para falar de monitoramento biológico, que é o tema da tua conversa hoje, sem falar de monitoramento ambiental também. Então, eu acho que essa conversa, ela é uma conversa que tem muitas intersecções quando a gente fala da prevenção, né, das doenças, como a gente fala, a prevenção das doenças e dos agravos relacionados ao trabalho, né,
os sais DART. Então, acho que é isso, assim, me instiga muito, porque a gente tem muitos assuntos, e eu não quero extinguir tudo na minha primeira fala, acho que é para fazer uma rodada mesmo, mas a gente tem muitos aspectos para discutir hoje, né? Primeiro, monitoramento biológico, isso não é novo. Lá no PPP, em meados de 2000, 2004, esse assunto já foi muito discutido, eu diria debatido, com desdobramentos, inclusive, tanto para os profissionais médicos quanto de enfermagem. Mas mais do que a discussão nos aspectos éticos, e eu sempre me coloquei nessa discussão, porque se de um lado a gente defende o sigilo e a confidencialidade, se de um lado a gente defende as escolhas que esse trabalhador possa fazer, se de um lado a gente se preocupa sim com o compartilhamento de informações que possam, em alguns momentos, desproteger esse trabalhador, depois eu posso explorar isso um pouco mais, mas eu estou me referindo aqui a atos de discriminação, que é uma coisa que a gente precisa se preocupar sim. Por outro lado, se você tem um processo realmente correto, tecnicamente, adequado do ponto de vista ético e transparente, você está fazendo valer o direito de saber do trabalhador. E isso é fundamental em saúde do trabalhador, em medicina do trabalho. Então, por isso que o tema me instiga muito. Mas eu não quero monopolizar, não vou jogar a bola para o Alexandre, depois a gente volta para cá. Legal, Márcia. Paulo, inicialmente, te agradecendo aí pelo convite também, pela nossa parceria aí, da gente estar junto aí aqui nesse momento, e em outros momentos também, que a gente possa, enfim, fazer um debate que seja instigante para os colegas, né? A gente percebe nesse momento uma necessidade grande de aprofundamento, de problematização de algumas temáticas relacionadas ao E-Social, sobretudo na interface com a medicina do trabalho, né? Um grande beijo para a Márcia também, certamente uma das minhas fontes inspiradoras aqui na medicina do trabalho. Muitíssimo obrigado mesmo, Márcia, né? Pela nossa história em comum, em conjunto. E Paulo também, me sinto extremamente honrado de estar entre dois grandes tubarões, como eu chamei, Márcia, né? Lá no nosso grupinho. Então, de nossa parte, os tenho em altíssima estima como fonte de leitura, como fonte de aprendizado e, sobretudo, como horizonte de luz daquilo que é correto, daquilo que é técnico, daquilo que é científico na nossa área. E aí me refiro não só à medicina do trabalho, mas à ciência da proteção dos ambientes do trabalho como um todo. O E-Social, ele é uma revolução sem precedentes, no meu entendimento, né? Ele traz para o jogo, sobretudo, da fiscalização dos ambientes do trabalho do país. Ele dá um salto de nível, de qualidade realmente, né? Não faz sentido nós ainda permanecermos na vergonhosa posição de 4º lugar mundial, aí, a depender do ranking de contagem desses dados, em acidentalidade, em morte e afastamentos do trabalho, de modo que o E-Social empresta, além de uma maior racionalidade aos ambientes de trabalho, na medida que as empresas se veem nessa perspectiva de uma nova gestão em relação às informações que são prestadas agora ao governo brasileiro. Por outro lado, também, não poderíamos deixar de dizer que o E-Social ele representa esse avanço na fiscalização trabalhista, previdenciária e fiscal brasileira na área de segurança e saúde do trabalho, e não somente, mas, sobretudo, pela incorporação tecnológica, né? Basta ver que, dentre as várias faces aí do E-Social, a possibilidade do trabalhador ter suas informações que compõem o seu patrimônio previdenciário no âmbito da palma da mão, literalmente, no seu celular, para que ele possa, que isso lhe permita acompanhar, né, de forma mais de perto, realmente, a qualidade destas informações, a qualidade e a integridade destas informações com as quais as empresas alimentam isto, de modo que o E-Social é, antes de tudo, instrumento de cidadania. Na hora que a gente está falando em que há a própria lei 8373 de dezembro de 2014, que institui o E-Social, traz isso nos seus princípios, não somente para a reunião de informações trabalhistas, previdenciárias e fiscais, mas também para o acesso ao fluxo, à fruição de direitos trabalhistas e previdenciários da classe trabalhadora brasileira. Portanto, é nossa obrigação levantar a bandeira do E-Social. Foi adiado durante algum tempo aí, sobretudo os eventos de SST, e sobretudo com essa pecha de simplificação, de desburocratização. Pena é que, nesse momento, o E-Social não entrou com todo o seu vigor e robustez necessária
né, para fazer a vigilância adequada dos ambientes de trabalho no país, a declaração destas informações, mas quero crer, sim, que estamos diante de uma verdadeira inflexão na história da segurança e saúde no trabalho do país, na medida em que os trabalhadores terão acesso e transparência a estas informações e as empresas se veem, já eram obrigadas por lei, mas se veem agora, finalmente, diante de um mosaico tecnológico que presta informações ao governo federal e que há de levantar deveres das empresas e direitos da classe trabalhadora brasileira. Eita lá, rapaz. O homem fala bonito, viu? Bens a Deus. Inteligente, Márcia, bonito, charmoso, trabalhador, esforçado, endinheirado. E com uma fala dessa, meu amigo. Por isso que é meu amigo. Essa live deveria se chamar de Campina a Campinas via Fortaleza, né? Você fala de Campina Grande. É verdade. Olha só, geograficamente cruzamos o Brasil. Eu estava matutando aqui, no meio da fala, legal, né? Que a gente não combinou nada, viu, pessoal? A gente combinou nada. No meio da fala aqui, me ocorreu aqui uma hipótese, né? Uma hipótese aí que muito possivelmente a gente vai verificá-la, viu? Talvez estejamos vivendo o momento da desprostituição da medicina do trabalho no Brasil. Talvez estejamos vivendo o momento da desprostituição da engenharia de segurança do trabalho no Brasil e do CERMIT e do SST como um todo, né? Porque nós tivemos um fenômeno da estatização do SAT em 67 e grande parte, né, da putrefação do sistema, né? Hoje o sistema está putrefato, eu não tenho outra palavra, o sistema está completamente sem oxigênio, completamente sem vida, né? Reativo, cartorário, né? O E-Social traz esse oxigênio, traz essa liberação de metano nesse pântano que encontra um oxigênio e faz uma combustão e clareia essa escuridão pantanosa aí, né, que nós estamos, né? Só de invalidez ao ano, professora Márcia, são 4,5 bilhões de reais de casos novos. Dinheiro nós temos. Só em casos novos, não é estoque. Se pegar estoque, vai para 20 bi. Né? Então, por que eu reputo, e eu imagino que essa hipótese a gente pode verificá-la daqui a pouco, né? É que essa desprostituição vem a reboque da exigência patronal por bons profissionais. Então, só isso. Olha, então, quem vai fazer o filtro não será o Estado. Porque na hora que o Estado fez o filtro com o CERMIT, deu nisso que a gente está aqui hoje. Quem vai filtrar? As empresas. E ao fazer o filtro, vão ter um destaque competitivo no mercado, porque vão garantir produtividade, vão diminuir o absenteísmo e vai produzir informações para que o trabalhador alcance as empresas concorrentes. Márcia, alcance as empresas concorrentes na via judicial, porque vai estar com informações mentirosas, informadas no E-Social, e a mentira tem perna curta. E a empresa que tem boa gestão, que contratou o Alexandre, fez todo o aparato ali de preocupação efetiva, né, sanitária, né, usa o PCMSO como um instrumento epidemiológico, tudo aquilo que vocês ensinam em sala de aula, né, que nunca foi aplicado, ou muito poucamente aplicado, né? Eu vou pegar essa bola, porque não pode deixar a bola quicando, não é assim, Alexandre? Sim. Eu vou pegar essa bola que você passou, e, Paulo, participar de conversa e debate com você é sempre muito bom, é muito divertido e super arriscado também, né? Porque quando não tem... ou não é, Alexandre? Porque, assim, não tem slide, não tem preparação, né? É a vida como ela é e a gente trazendo a nossa bagagem, eu com mais de 30 anos, não mais de idade, né? Mais de 30 anos de medicina do trabalho, então a gente traz tudo isso também para polemizar. Quando você usa uma palavra tão forte, né, como essa, da prostituição, da medicina do trabalho, eu já faço aqui uma intervenção e falo assim, por favor, mais respeito com as meninas que prestam serviço e vivem muito honestamente da prestação de serviço, né? Estou fazendo, claro, que, né, uma brincadeira, mas lembrando que as profissionais do sexo, em especial, né, as prostitutas, com esse termo mesmo, está contemplado na classificação brasileira de ocupações. Então, uma ocupação
os conservadores e moralistas, ou os falsos moralistas, que me perdoem, mas muito digna, eu diria, talvez até mais digna do que alguns colegas nossos, Alexandre, aí eu vou pegar pesado também, que vendem ou alugam o seu CRM, aí eu acho que é pior. Márcia, e se eu falar desgigolização, aí começa a melhorar, a gente vai até criar esse termo, podia escrever esse negócio. Desgogoboização. Porque realmente, mas isso acontece, eu estou fazendo essa provocação, e não é discordando de você, que realmente você é uma pessoa, né, Paulo, conhecido, não tem papas na língua, então a gente entra junto com você nesse debate. O que de fato tem acontecido há décadas, isso acontece. Alexandre sabe disso, eu sei disso, e a nossa luta, né, Alexandre, é reverter este cenário, e aí eu vou pegar pesado, é um cenário que, de um lado, de exploração dos médicos, né, de assédio dos médicos. Eu, até na semana passada, estava participando de um evento, que você estava também, Paulo, eu falei assim, gente, eu estou cansada, eu como presidente da ANANT que fui, tá aparecendo um negócio aqui na minha tela, mas eu não vou saber fazer duas coisas ao mesmo tempo, eu cansei de ouvir relato de colega que abria uma CAT de manhã e perdia o emprego de tarde, né? Então, assim, os médicos, eles são explorados, eles são assediados, mas muitos, infelizmente, ainda fazem esse jogo e vendem ou alugam muito barato os seus CRMs, né? Você sabe que uma vez, Alexandre, eu acho que eu estava até com você nesse evento, vou contar esse caso aqui só para ilustrar a minha preocupação. Quando eu chego num grupo de estudantes, né, que estão fazendo especialização, por exemplo, ou de médicos recém-formados, eu sempre gosto de conhecer um pouquinho mais sobre eles. E um bate-papo, uma vez, uma das meninas falou assim, eu sou azista. Achei que eu tinha escutado alguma coisa errada, né, porque eu nunca tinha escutado esse tema antes, azista. Eu falei, mas o que é azista? E aí ela me explicou, eu faço aso. Aquilo me atravessou o peito, assim, como uma lança flamejante, né? Que eu falei, nossa, já era diminuir muito a nossa importância ser chamado pura e simplesmente de médico examinador. E aqui eu faço um parênteses, lembrando para os nossos ouvintes, telespectadores, youtubers e tudo mais, não existe médico examinador, existe médico encarregado pelo exame ocupacional, o que significa que um médico, né, um médico coordenador encarregou um outro médico, e esse médico encarregado tem a sua responsabilidade. Fecho aqui o meu parênteses, né? Então, para dizer que, de fato, essa batalha, ela é antiga, e ela é inglória, e acho que, de um lado, não quero ser inocente aqui, viu, Paulo? Eu acho que, de um lado, ao dar transparência, né, o e-social, essa coisa de estar na palma da mão, como o Alexandre fala, essa transparência, ela pode contribuir muito com uma qualificação e principalmente um respeito maior aos profissionais, que não são só os profissionais qualificados, mas os profissionais comprometidos, mas a gente não pode ser inocente, né, de achar que tudo da noite para o dia vai acontecer lindo e maravilhosamente. E aí tem um ponto do qual eu vou discordar carinhosamente e amorosamente de você, Paulo, de achar que são as empresas que vão fazer esse filtro. Eu não acredito nisso. A gente já acreditou nisso na década de 90, com o advento do PCMSO, e esse salto de qualidade não se deu por conta das empresas. Enquanto a gente não tiver, coitado do médico do trabalho, né, Alexandre, a gente de vez em quando fica assim, entre a cruz e a caldeirinha, como dizia a minha avó, né, a gente fica pressionado, mas é essa pressão que precisa nos mover, porque a gente precisa também ter, do outro lado, a pressão dos trabalhadores. Se não, e aí eu vou puxar de novo a minha questão, não adianta a gente falar de monitoramento biológico de maneira dissociada do monitoramento ambiental. E monitoramento ambiental, para quem estuda higiene, né, eu já estudei bastante, você faz por estratégia de amostragem. Então, se você não fizer muito bem feito, você pode não encontrar o que existe, vamos dizer assim, e acabar encontrando aquilo que você quer. Não estou nem falando de fraude, hein? Mas, assim, você manipular a estratégia de amostragem pode trazer para vocês dados, né, que não são os dados verdadeiros de exposição dos trabalhadores. Onde é que eu quero chegar? Quantas e quantas vezes eu já não vi PPP
onde o PPP de 20 anos de história que o trabalhador traz para mim, hoje eu atuo principalmente no SUS, né? Ele nunca teve exposição nenhuma a químico, e eu estou diante de uma leucemia. E quando a gente faz a investigação de como é que é a rotina de trabalho, você olha e fala, cara, mas isso aqui não bate, né? A história contada não bate com o resultado. Então, dei a volta na pimenteira, também como dizia minha avó, já vou passar aqui para o Alexandre, para dizer que sim, temos um grande momento, que sim, é necessário que os nossos profissionais de saúde, eu quero incluir também aqui os profissionais da enfermagem, estão sempre trabalhando junto com a gente nos serviços de saúde, é sempre um grande momento para o profissional que é qualificado e é comprometido. Mas o nosso exercício profissional também fica em risco por conta dos interesses econômicos que existem. Então, para isso, a gente também precisa ter participação do trabalhador, senão o médico fica sozinho na chuva. Alexandre, bola é tua, querido. Legal. Márcia e Paulo, eu queria me remeter agora à própria formação do médico do trabalho, do colega engenheiro de segurança do trabalho, muito voltada para essa dimensão da análise do risco e algo desconectada de outras problematizações acerca do que é risco efetivamente nos ambientes de trabalho, né? Contexto de vulnerabilidade, eu até diria assim, seria melhor para dizer. Ocorre, porém, que a gente está inaugurando com o E-Social uma era que vai muitíssimo além das normas regulamentadoras, né? Todos nós fomos forjados na lide ali da norma regulamentadora, do cumprimento de normas, e aí eu puxo para o nosso lado, Márcia, foi muito confortável, né? Ao longo de todos esses anos, a gente ficar confinado, para usar uma palavra da moda aí, ao cercadinho da NR7, né? Fazer gestão de NR7 é importante, mas isso é parte de saúde do trabalhador, né? Uma coisa é a medicina do trabalho, como a gente conhece, as interações entre o mundo do trabalho, né, e o adoecimento de pessoas que trabalham. Ramazinho ensinava isso para a gente há muito tempo, Hipócrates lá atrás, quando falava de ares, águas e lugares, mas a medicina do trabalho enquanto especialidade médica é muito recente, né, Márcia? Do ano de 2003, me corrija se eu estiver errado, 2002, 2003, enquanto especialidade médica reconhecida no país, de modo que ainda temos muitos colegas que fazem da medicina do trabalho um plano B, um plano C de carreira, quando, na verdade, a complexidade que se impõe hoje e o nosso trânsito em função do E-Social em direção a trechos do direito do trabalho, do direito previdenciário, do direito tributário de obrigações tributárias das empresas que nascem a partir do reconhecimento de direitos previdenciários dos trabalhadores que nascem numa relação de emprego e trabalho direto ali. Então, é um novo fio, guia, um novo contínuo que vai selecionar no mercado quem são os profissionais, digamos, mais aptos. E aí me refiro não somente a nós, médicos do trabalho, mas também ao profissional engenheiro de segurança do trabalho e outros colegas de outras profissões que militam na área prevencionista. Eu concordo contigo, Márcia, quando você levanta a bola do monitoramento ambiental, e hoje eu recebi no meu WhatsApp a chamada pública, né? Vai abrir uma chamada pública agora de 60 dias para revisão dos anexos da NR15, e isso demorou, né, Márcia? Por favor, Paulo, amigo Paulo, engenheiro de segurança, nossos limites de tolerância, boa parte deles, mais da metade deles, absolutamente defasados, né, em valores muitíssimo superiores àqueles que ocorrem lá fora. Então, é importante que a gente esteja sempre atento a como que é feito esse monitoramento ambiental, e aí não estou nem colocando o limite de tolerância da substância num patamar, num pedestal, mas você trouxe outra formulação também, Márcia, a gente mal tem tratamento estatístico desses dados, né? Às vezes, na maioria das vezes, você tem empresas aí tomando uma única medida que perdura por anos, né? E joga essa bola para nós, médicos do trabalho, fazermos exames de controle médico, de prevenção, baseado numa única medição autodeclarada pela empresa, né? Então, é, portanto, necessário um poder coercitivo maior que extrapole a legislação trabalhista tão somente, de modo que a legislação previdenciária, ao reconhecer direitos de trabalhadores expostos a agentes nocivos, bem como obrigações tributárias, principal, a obrigação de pagar o tributo por parte da empresa, falo, por exemplo, de financiamento de aposentadoria especial, mas me refiro também ao conjunto de obrigações acessórias, né, que são
obrigações das empresas realizar e que a Receita Federal, na verdade, é o grande protagonista nesse momento do E-Social. Né? Então, assim, temos todos que conhecer todo o escopo de fiscalização, tanto do auditor fiscal do trabalho, fiscalizando as chamadas verbas jurídicas relacionadas à folha de pagamento, como insalubridade, periculosidade, FGTS, mas a função da Receita Federal de fiscalizar todo o conjunto probatório de documentos que comprova o gerenciamento real e efetivo do meio ambiente do trabalho. Quem cobra, quem fiscaliza, não pode tão somente acreditar numa declaração isolada de uma empresa, de um profissional. É necessário todo um conjunto probatório de documentos para que, de fato, se dê a mínima probidade a estas informações que compõem esse patrimônio previdenciário do trabalhador, como o Paulo nomeia para a gente. Alexandre, deixa eu só fazer não é nenhuma complementação, são comentários em cima dos seus comentários. Primeiro que, assim, vamos lembrar super de Hipócrates, o primeiro, né? Ramazzini, mas jamais, jamais, jamais poderemos esquecer de Alice Hamilton, porque foi essa mulher, né, que lá de saia encara a indústria para falar exatamente de que a gente não vai falar de saúde do trabalhador se você não modificar o trabalho na sua origem, né? Eu fiz esse comentário para te dar razão na questão do monitoramento ambiental. De novo, por que tem dois médicos aqui falando de monitoramento ambiental? Porque é indissociável, né? Em especial porque o monitoramento biológico, ele precisa ser planejado à luz do conhecimento, né, do trabalho. Claro que quando a gente está falando de monitoramento biológico, a gente talvez esteja aqui com a cabeça muito voltada para os agentes químicos, né, Alexandre? Mas, didaticamente, eu acho que a gente pode começar por aí. Daqui a pouquinho eu vou trazer a questão do ruído também aqui, para apimentar a nossa conversa. Então, até para o médico, né, competente, comprometido, que a gente fala, poder organizar um bom programa de monitoramento biológico, ele precisa partir do reconhecimento do trabalho. E aí, vale lembrar que, a despeito de várias estarem desatualizadas, mas as normas de higiene ocupacional desenvolvidas pela Fundacentro há muito tempo, elas buscam corrigir esse grande equívoco que você trouxe, né? Que é assim, como é que eu vou avaliar exposição a químicos com uma medição? Isso não existe. Você precisa ter um tratamento estatístico mesmo. E, na ausência de normas brasileiras mais atualizadas, já abro aqui um parênteses, me antecipando a um pedido de desculpas, como eu não sou higienista, se tiver alguma coisa mais atualizada que eu não esteja citando, é por ignorância minha, tá certo? Mas, na ausência de orientações mais atualizadas no Brasil, a gente tem muita coisa fora do Brasil. Na Inglaterra, no Reino Unido em geral, nos Estados Unidos, várias orientações que a gente pode usar. E em especial, porque quando a gente fala, estou falando de NR7 e NR9, sem querer me apegar às normas, né, mas só fazendo aqui um comparativo, já que você puxou NR15, que está para consulta pública mesmo, concordo que demorou, mas posso fazer mais uma cutucadinha? Rapaz, já parou para pensar que tudo que demora e é adiado tem algum interesse por trás, que não somos nós dois aqui, né, que vamos nos arriscar a dizer em plena live, mas não é por acaso que o E-Social foi adiado há tantas vezes e há tanto tempo. Vou fechar o parênteses que vou deixar essa provocação para o Paulo comentar depois, mas eu estou convencida de que existem muitos interesses no adiamento do E-Social há tanto tempo. Mas voltando, a gente precisa saber do ambiente de trabalho, de uma avaliação correta, e para a gente ter uma avaliação correta, eu reforço a participação dos trabalhadores, porque você tem que ter pressão de todos os lados para garantir que o monitoramento ambiental, seja o quantitativo, que tem a ver com essas estratégias que a gente está falando, seja o qualitativo, porque também é possível fazer o quali, ele vai ser feito adequadamente para nos subsidiar de informações para fazer um bom planejamento, porque a responsabilidade do profissional médico, né, ou do profissional de saúde, não é pura e simplesmente colocar lá no campo 22-20, né, Paulo? Eu sou a rainha de me atrapalhar com os números. A nossa responsabilidade não começa na hora de imputar os dados. A nossa responsabilidade começa na hora de fazer o planejamento. Né? Então, por isso que eu sempre digo, médico que não sabe fazer avaliação de risco, coloca o seu pescoço na berlinda.
E aí entender também, né, nesse programa, o que a gente está pedindo, que é monitoramento de exposição, que é monitoramento de efeito à saúde, isso tem que ter muita clareza quando o médico faz o planejamento, né, Alexandre? A interpretação dos resultados jamais individualmente, eu sei que quando a gente está falando do E-Social, vai ser assim meio que a ficha corrida de um indivíduo, mas o médico também tem essa responsabilidade de fazer uma análise clínica epidemiológica, que o clínico epidemiológico, assim, o clínico, você olha o indivíduo, mas o epidemiológico, o coletivo de trabalhadores. E um cuidado extremo, que também é a nossa responsabilidade, que é garantir que a coleta de amostras será feita dentro dos critérios adequados, porque, por exemplo, se eu não colho um fluoreto no 4º dia, final de jornada de trabalho, vou querer colher fluoreto na segunda-feira de manhã, sendo que ninguém trabalhou no sábado e domingo. Isso é manipulação do dado, né? O resultado pode até vir baixo, eu posso até escrever, mas o programa todo está equivocado. Márcia, Paulo, me permita, em relação aos exames em si, os exames médicos, né, Márcia, a gente tem uma tratativa epidemiológica muito pobre ainda, né? O novo relatório analítico, agora da nova NR7, traz algumas novas questões para a gente, direciona mais para a gestão, para a comparabilidade histórica, né, do comportamento temporal e espacial de alterações de exames, de patologias ocupacionais. Mas a verdade é que um belíssimo instrumento que nós temos nas ciências da saúde, que é a epidemiologia, a estatística aplicada à saúde ocupacional, né, à saúde do trabalhador, ainda é muito pobremente utilizada, né? A gente faz uma avaliação de exames tão somente numa leitura rasa ali da NR7, se está acima ou se está abaixo daquele indicador biológico ali, daquela marcação, quando, na verdade, a gente... Em epidemiologia de avaliação de exames clínicos, você tem conceitos como sensibilidade, especificidade de exames, valor preditivo positivo, valor preditivo negativo, uma série de conceitos da epidemiologia que necessariamente não faz contrastar o indivíduo naquele determinado setor com outros indivíduos que ali também laboram, que ali trabalham. Eu acho que a gente tem muito que avançar ainda nessa interpretação da medicina do trabalho, enquanto aliada quando nasceu da saúde pública, né, da epidemiologia, desses aportes que são necessários. Eu que venho da atenção primária em saúde, originalmente, tenho costumo raciocinar nesses termos, né, de preventivos com base na epidemiologia, e a gente vê muito pouco isso entre os colegas médicos do trabalho. Eu diria que esse é um dos pontos que a gente tem que avançar muito para melhorar a especialidade na ponta, efetivamente, dentro de uma empresa. Entender o absenteísmo, por exemplo, no seu comportamento espacial, temporal, relacionar isso com custos relacionados à gestão empresarial, o quanto a insegurança em saúde do trabalho representa em termos monetários para a empresa, colocar isso em outros termos, né, de uma forma mais... Não sei se essa é a melhor palavra, a mais atrativa para o empresariado, porque hoje a percepção de risco é muito baixa, né, Márcia? É muito baixa mesmo. As fiscalizações, as condutas relacionadas à NR28, a NR que fala em fiscalização e penalidades, ela compensa para o empresariado que não investe no ambiente de trabalho efetivamente. Eu preciso de um maior poder coercitivo. E esse poder coercitivo que melhora o ambiente de trabalho, ele passa necessariamente pelo direito previdenciário, pelo direito tributário, pelo direito sanitário, que traz a saúde do trabalhador para o centro da tutela principal do meio ambiente do trabalho, e não somente o direito do trabalho, um direito relacionado mais ao contrato do trabalho, né? Por isso que eu acho que a gente pode e deve muito beber da fonte de hoje, que é um direito autônomo, que é o direito ambiental do trabalho, né? Com princípios como o princípio da precaução, o princípio do poluidor pagador, princípio da melhoria contínua do meio ambiente do trabalho. Então, temos que olhar de lado, literalmente. Eu sempre brinco e falo assim, gente, eu não sou nem pretendo ser advogado, e, por sinal, assim, acho que é quase incompatível. Eu sei que tem vários colegas que fizeram direito, tá? Mas uma coisa é você fazer direito para o seu próprio aprendizado, outra coisa é você ser médico e também ser advogado. Estou dizendo isso porque eu acho que são ações incompatíveis, né? O advogado sempre tem um lado e o médico deveria ser autônomo, né? Eu estou pensando na autonomia
visando aí a Convenção da OIT 161, que é uma raridade a gente encontrar contratos de trabalho que, de fato, respeitem a independência profissional, né, dos médicos e de outros profissionais também, de SESMITs ou de serviços de saúde no trabalho. Estou dizendo isso porque eu sou menos otimista, né? Ao longo de 3 décadas de trabalho, e com esses cabelos brancos aqui cultivados, o que a experiência prática me mostrou é que quando o médico assume o papel de gestor, ele entra numa seara bastante perigosa, porque ele senta na cadeira de gestor-gerente, mas para ele exercer esse papel, ele acaba usando informações, vamos dizer, privilegiadas que ele tem como médico. Então, eu estou fazendo essa provocação, porque como você falou da questão da gestão, eu tenho dúvidas, sabe, Alexandre, se este é o caminho. O médico que senta na cadeira de gestor, ele precisa abrir mão dos privilégios que ele tem como médico da população que ele é gestor. Senão, ele está jogando duplamente. Ele tem informações privilegiadas para fazer uma gestão, para agradar um empregador. Eu nunca vi um empregador sendo agradado, vamos dizer assim, né? Agradável eu já vi várias, tá? Tem empregador que pode ser muito agradável. Mas assim, eu nunca vi um empregador sair agradado, e isso ser bom para todo mundo. Em geral, não é bom para uma parcela da relação ali de trabalho. Por isso que eu insisto. É fundamental. Se a gente está falando de sigilo, confidencialidade, qualidade da informação, a gente precisa garantir algumas coisas que, no meu entendimento, são fundantes. A primeira é que a gente consiga, de fato, ter informações sobre processos e ambientes de trabalho. Se a gente não tiver, a gente erra no planejamento, né? Segundo, que a gente consiga, como profissionais de saúde, mais especificamente médicos do trabalho aqui, garantir que o programa de monitoramento biológico vai ser feito com qualidade. Quando eu falo qualidade, eu estou falando de quê? Confiabilidade, já que você falou da epidemiologia, né? Na epidemiologia, a gente aprende a calcular, inclusive, intervalo de confiança. Então, para eu ter confiança naquilo que eu estou avaliando, eu preciso planejar bem e preciso executar bem também. Eu acho, sabe, que o PCMSO, do jeito que ele estava escrito, ele já dava margem suficiente para os colegas interessados em fazer uma abordagem clínico-epidemiológica, inclusive estava lá, né, na NR7, já tinha esse espaço dado. Eu acho que nós não ocupamos esse espaço dado. E acho que essa não ocupação da análise epidemiológica das informações, ela tem um significado. Ou a gente não sabe, ou a gente não consegue fazer o que precisa ser feito, muitas vezes por pressão de não fazer. Volto a insistir, não adianta fazer o exame, se o exame der alterado, não tem que emitir CAT. Aí, de novo, o médico vai lá, emite uma CAT de manhã, pede um emprego à tarde, como eu brinco. Claro, gente, que quem está nos ouvindo aqui, não é tão dramático como eu estou falando, né? Meu sangue italiano, né, Paulo? Exagerando um pouquinho para a gente se divertir. Mas isso acontece, né? O pessoal disfarça, não manda de tarde embora, né? Manda na semana seguinte, no mês seguinte para dar uma disfarçada, mas isso acontece. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que garantir, voltando, é uma informação de qualidade para se fazer um planejamento adequado e uma execução dos programas de monitoramento que sejam confiáveis. Segundo, para isso acontecer, a gente precisa, eu vou falar de proteção agora, na medida de que a gente está falando de garantia de direitos dos profissionais de saúde também. Então, a gente tem que ter garantias de que o monitoramento biológico / ambiental, porque a gente já discutiu que eles caminham juntos, vai ser feito de maneira honesta para que os resultados que sejam inseridos no e-social sejam de verdade. Porque se for de mentira, a gente cai na mesma falácia dos relatórios anuais do PCMSO. Quem quis, de 1995 para cá, ou 96, se a gente pensar que só passou a vigência mesmo em 96, quem quis fazer bem feito, fez. Quem não quis, disfarçou. Então, eu não acho que agora isso muda da noite para o dia, porque tem uma nova NR saindo, que eu acho que, inclusive, ela ficou pior. Ela melhorou só na parte dos indicadores, porque depois de quase 30 anos precisava ser atualizado mesmo. Paulo pediu a palavra. E não fala mais em promoção, né?
Não fala mais em promoção. Isso, assim, eu não vou chorar para não borrar meu rímel, porque eu já chorei muito por causa disso. Paulo. Então, tem um fato novo, e que daí está a minha esperança, que foge um pouco aí do que vocês estão colocando, né? O fato novo qual é? Tem a obrigatoriedade de prestar informação extramuros. Então, a minha amiga Márcia discordou lá atrás, que as empresas lá atrás não filtraram nada, e agora por que filtraria? Porque agora tem que mandar a informação para fora do muro. Essa é a grande novidade. Escrituração. Então, meu amigo, minta. Você quer continuar mentindo? Minta. Quer continuar fazendo safadeza? Faça. Só que agora todo mundo vai saber, porque o trabalhador vai pegar o meu aplicativo, INSS, e vai ver lá que tem o exame alterado e não tem o 2210, que é a CAT. Exame alterado está onde? No 2220. A CAT deveria estar onde? No 2210. Cadê a CAT? Quem vai autuar isso é o computador, Márcia. Não é nem um auditor fiscal. É o computador numa malha fina, que tem uma inteligência artificial que incorpora todos esses fluxos, os nós e os nós críticos. E aí a tal da malha. Então, nesse primeiro momento, é malha grossa, Márcia. É malha grossa que vai pegar essa bobajada toda que as empresas foram alimentando por conta desses profissionais oriundos dessas faculdades que exigiam apenas decoreba, cartório, 5 mg queratinina, anexo 2, anexo 1, PAI, 25 dBA de perda, função, assim, essa decoreba morre, também se não morrer, ela ressuscita, né? Porque agora vai ter que decorar direitinho, né? Ou se reinventa, né? Não, porque agora, Márcia, vê só, mesmo se reinventando, mesmo fazendo tudo isso, mesmo fazendo uma ginástica gigante, não dá para fazer caixa 2 em todos os livros fiscais. É isso que o povo do CERN ainda não percebeu, que é uma grande oportunidade. A medicina boa, decente, competente, que se lasca todinha para estudar. Pessoal, é muito difícil medicina, velho. O cara que é médico é safado. Peraí. Qual autoridade você tem para falar que médico é safado? Porque quando a minha filha está doente, eu levo para o médico, cacete. Agora, se na abordagem do médico eu percebo que ele não foi firme ali e tal, ou ele foi muito firme, mas eu quero uma segunda opinião, eu vou num segundo médico. Eu não vou no padre, no babalorixá, eu não vou no pastor, eu vou no outro médico, cacete. Então, assim, pessoal, é muito difícil. Quando a gente está falando de medicina, a gente está falando de algo muito próximo de um abstrato. O que é doença? Começa daí. O que é a entidade mórbida? O que é o ser doente? Você está olhando a doença ou doente? Então, a questão é filosófica. Né? Então, o nosso amigo Hipócrates, né, nosso professor de todos, né, já nos disse lá atrás. Então, assim, eu só queria fazer Paulo, você tem razão. Esse fechamento de parênteses para dizer o seguinte: qual é a minha esperança? E eu discordo, pessoal, na prospecção do que Márcia está colocando. Ela está sugerindo que não vai fazer diferença, porque as empresas vão continuar filtrando mal. Eu digo que não. Eu digo que as empresas vão passar a fazer um filtro baseado em desempenho. Quais são os méritos, efetivamente, que vão me dar sustentação contábil? Presta atenção no verbo. Sustentação contábil fiscal dos marcadores biológicos. Olha que coisa louca. Então, você vai sair do marcador biológico para uma verificação de princípios contábeis. É outro mundo. Então, essa é a grande novidade. Deixa eu pegar esse gancho, Paulo. O PCMSO, amiga, ficava numa porcaria velha de uma gaveta ali, e os médicos bons não poderiam cobrar aquilo que eles merecem, porque os médicos rasteiros já estavam cobrando R$10 por aso. Mas, Paulo, o PPP já deveria ser atualizado anualmente, entregue por ocasião da demissão desse trabalhador, e o trabalhador, legalmente falando, deveria ter acesso a todas as informações. Esse direito de saber, ele já existe, e ele era burlado. Aí eu concordo com você, deixa eu me expressar melhor. Quando eu digo que eu não acho que o filtro saia necessariamente do empregador, da seleção dos bons profissionais, e eu reforço isso: o bom profissional é competente e comprometido, porque não adianta você ser tecnicamente bom e você ser vendido, né? Ele tem que ser competente e comprometido. O que eu quero dizer é que sozinho isso não acontece. Você precisa sempre ter
A pressão boa, ela não é ruim. Você precisa ter a pressão do empregador, você precisa ter a pressão do trabalhador. Porque o trabalhador tendo o seu direito de saber respeitado aqui, né, na palma da mão, como bem disse o Alexandre, ele consegue se articular melhor e reagir frente a uma eventual fraude. Porque é verdade isso, né? Você fala, se o cara quer mentir, mente. Mentira é fraude, né, gente? Bom, a palavra é essa, não precisamos dourar a pílula. E aí eu concordo com você, essa é a grande revolução. É, de fato, o acesso à informação. Por isso que eu acredito que até hoje o setor patronal se mobilizou inúmeras vezes para adiar o E-Social. O E-Social era para ter para estar mais de 10 anos já implantado. Quanto tempo? Eu estou até perdida aqui, esse negócio de pandemia me deixou doida. É mais de 10 anos que já era para estar rodando. Márcia, assim, eu queria não, assim, eu queria explorar você mais no conceito, né? Porque o nosso público aqui está muito ansioso pelos conceitos, entende? Então, assim, conceito, que aí não é um conceito, não é assim, é um palpite meu, uma opinião, né? A minha opinião que agora é diferente, por quê? Porque agora nós temos um elemento extramuros. Esse elemento extramuros é um elemento que sozinho não fará diferença. Mas no combinado ele faz muita diferença. Porque você vai ter as instituições, você vai ter o próprio trabalhador e você vai ter uma preocupação empresarial em tomar conta do dado a partir do extramuros. Hoje ele controla tudo no intramuros. Então, por isso que lá atrás, aí está uma das causas, né, dessa putrefação do sistema atual, era esse intramuros, né, essa coisa limitada e no domínio daquele que deveria ser o alvo da intervenção estatal, né? Paulo, Márcia, me permite um comentário adicional a esse raciocínio. Todos nós, profissionais da área de segurança e saúde do trabalho, temos um número mágico na cabeça de que somente cerca de 5% dos ambientes de trabalho no país são fiscalizados anualmente, né, pela auditoria fiscal do trabalho ali. Isso muito em função da incapacidade de capilaridade do Estado fiscal brasileiro na área trabalhista de estar presente enfim, nos múltiplos ambientes de trabalho do Parque Econômico Nacional, né? O E-Social, ele traz para o jogo, ele coloca no jogo 100% das empresas brasileiras, não é isso? Inclusive, agora, órgãos públicos obrigados à declaração ao E-Social, que tem trabalhadores seletistas ali. Então, novamente, eu reforço a ideia de que nós estamos diante de uma oportunidade sem precedentes para fazer gestão de saúde e segurança do trabalho, e me refiro, Márcia, a essa gestão não da NR7 especificamente, mas também dela, mas me refiro a essa gestão ampliada que inclui responsabilidades e obrigações das empresas nesse compliance, né, nesse alinhamento trabalhista, previdenciário e tributário, que é necessário agora, porque 100% das empresas brasileiras estão obrigadas a este compliance, a essa gestão. De modo que eu preciso hoje de um colega médico do trabalho, de um colega engenheiro, que tenha um trânsito mínimo pelo direito tributário, pelo direito previdenciário e pelo direito trabalhista, de modo que fica impossível o exercício profissional hoje seguro, né, juridicamente blindado, vamos colocar esse termo, se você não tiver um mínimo domínio dessas outras áreas, né, dessa atuação multidisciplinar, até mesmo para estabelecer um diálogo franco, aberto e assertivo com a alta gestão da empresa, com o setor contábil, com o setor de tecnologia da informação, com o setor jurídico, né? Então, o setor de RH, DP, que faz ali, enfim, movimentação de folha de pagamento, basta termos em mente que os dados, os 3 eventos de SST, quando forem finalmente, já entraram, na verdade, né? Mas eles têm um condão mágico de confirmar ou desmentir a folha de pagamento das empresas em relação a obrigações de recolhimentos, de retenções, de pagamentos de verbas trabalhistas. Portanto, a complexidade que toma conta da nossa área agora também é de uma esfera sem precedentes, não só pela incorporação de tecnologia para fins fiscais, no melhor estilo, cruzamento de informações em malha fiscal digital, mas, sobretudo, pela necessidade, pela demanda de curva de aprendizagem que todo e qualquer médico do trabalho tem que entrar desde já para poder se manter vivo nesse meio, porque as demandas que chegam, eu coloco isso de forma muito concreta, porque esse tema
me bateu a porta de forma muito específica, porque eu trabalho no corporativo de uma grande instituição, então as demandas que as empresas apresentam para a gente em relação ao o que é o E-Social, né, são muito concretas nesse sentido, né? As empresas... É muito interessante, Márcia, hoje, no caso... Por um acaso, digamos assim, estamos conversando aqui, um colega engenheiro de segurança do trabalho, uma colega médica do trabalho, um colega médico do trabalho. Mas tem sido muitíssimo interessante a experiência de bater um diálogo numa sala de aula com colegas contadores falando de SST, demandando SST, colegas do jurídico, colegas de tecnologia de informação, porque os sistemas no Brasil... Os softwares ainda não estão adequadamente preparados para esse novo momento de captação, de movimentação de trabalhadores que são declaradas ali no E-Social. Portanto, cada um por si, Deus por todos. E é preciso sistematizar, organizar todo esse debate na cabeça do colega médico do trabalho, na cabeça do colega engenheiro de segurança do trabalho, e entender que E-Social é necessariamente, por definição, multidisciplinar, porque ele se apoia num tripé trabalhista, previdenciário e tributário fiscal. Olha o que esse cara falou aqui, ó, esse analfabeto aqui, ó. Aquilo que no exercício ou fora do exercício da profissão e no convívio da sociedade eu tiver visto ou ouvido que não seja preciso divulgar, eu conservarei inteiramente secreto. Hipócrates, 460 anos antes de Cristo. E eu adorei a oração apositiva, entre vírgulas, que não seja preciso divulgar. Olha a precisão. E é exatamente o texto que está no Código Civil Brasileiro, Processo Civil Brasileiro, no Código Penal Brasileiro. É o texto de Hipócrates. Olha a atualidade do cara, velho. Então, assim, constitui crime. Qual é o crime? Qual é o crime que o médico incorre? Código Penal, crime. Exatamente naquela oração apositiva. Artigo 269. Deixar o médico de denunciar à autoridade pública doença cuja notificação é compulsória. Então, a oração apositiva hipocrática é exatamente o texto que está no Código Penal que determina crime ao médico que se escorar, que inventar o tal do sigilo. Porque, neste caso... é de interesse público, estamos falando de direito sanitário, estamos falando de uma dimensão coletiva, e nesta dimensão coletiva, a notificação é compulsória, e todas as notificações que estão no E-Social são compulsórias, já o eram antes do E-Social, e continuam sendo. Então, falar em sigilo profissional, porque não existe sigilo médico, isso aí é outro parênteses aí que eu quero falar com vocês depois, mas não há sigilo profissional relativo ao paciente, relativo ao sujeito passivo, relativo à pessoa que tem direito à inviolabilidade, à privacidade, à sua intimidade e tudo mais, mas esses direitos protetivos são relativos, né, Alexandre? Eles não são absolutos, né? Então, o direito do sigilo das informações do paciente, que pertencem ao paciente, perceba, o sigilo é das informações do paciente. Não existe em lei nenhuma sigilo médico. Isso é um cachimbão aí fumado que a boca ficou torta e todo mundo repete isso, meu amigo. Onde é que tem sigilo médico? Né? O sigilo é do paciente. O sigilo é da pessoa jurídica fiscalizada. Então, o auditor fiscal da Receita Federal, quando acessa a informação da empresa e percebe que lá tem alguma coisa que sugere uma doença financeira, esse fiscal não pode sair falando por aí que a empresa está doente financeiramente falando, entende? A mesma coisa o contador. O contador, ao fazer a contabilidade, descobre que a empresa está doente financeiramente. Essa doença não pode ser propalada. Porque a pessoa, que inclui a pessoa jurídica, está protegida por sigilo. Perceba, o sigilo é da pessoa e não daquele que acessa essa informação. Nunca será sigilo médico, sigilo do engenheiro, sigilo do contador, sigilo do fiscal. Nunca será o sigilo daquele que conhece, mas daquele que é conhecido. É a voz passiva. É interessante conjugar o verbo nessa situação do sigilo, porque o sigilo é sempre na voz passiva. O sigilo é sempre na voz passiva. Ou seja, não existe sigilo médico, mas sim sigilo do paciente.
Então, dado isso, Márcia e Alexandre, eu queria chamar a atenção de vocês. Vocês já sabem, né? Mas para fim de debate aqui, né? De que as informações hoje pertencentes ao layout do E-Social são todas de natureza compulsória. Então, vamos lá, Márcia e Alexandre. A CAT é de quando? Chuta aí quando é que é a CAT. Quando é que nasceu a CAT? Rapaz, foi antes de mim. Não tenho de cabeça. A CAT nasceu com o Decreto-Lei 7.036, em 44. Eu ia chutar a década de 40, tá vendo? Não ia errar. Sempre houve a informação de CID. Não é Cid Moreira não, viu, pessoal? CID, Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde. Cuidado, CID não é classificação de doenças, CID é Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, que hoje está na revisão 11ª, CID 11. Né? A CID, pessoal, é informada na CAT desde 1944. Pergunta, quando é que o CFM se insurgiu contra essa informação na CAT? Uma vez que o CFM soltou, em 2004, uma resolução determinando que isso caberia sigilo médico. Duplo erro. O CFM, pessoal, não sabe nem escrever. Porque sigilo médico não existe. É sigilo do paciente. Então, assim, é um erro que eles fazem questão de propalar, de produzir, de reproduzir. Por quê? Porque tem uma categoria mitológica aí que diz o seguinte, aqui está diante de um ato médico, esse ato médico é soberano, é o ato singular no consultório, e aqui ninguém pode se meter, e eu vou esconder minhas, né? Só pode ser isso. E aí, se vocês tiverem tempo aí, tiverem saco, eu posso relatar uma reunião que eu tive no CFM, logo no início do PPP, que eu discuti exatamente isso. Foi exatamente nesse ano aí que saiu essa resolução, proibindo a medicina de informar o PPP, porque ali feriria o sigilo médico. Então, duplo erro. Não fere sigilo médico, porque não existe sigilo do médico, existe sigilo do paciente. E esse sigilo não acontece do paciente quando for com notificação compulsória. Como diz Hipócrates e como diz o artigo 269 do Código Penal. Então, eu queria começar o nosso debate aí, pessoal, dizendo que as informações que estão no 2210 CAT, as informações, e uma delas é CID. A empresa é obrigada a informar o CID desse trabalhador com HIV/AIDS, um pérfuro cortante lá, pegou HIV/AIDS, trabalha no hospital. Deve informar ou não? CAT. Estou falando de CAT. Desde 1944, sim. O CFM se insurgiu contra essa informação. Fizeram alguma resolução contra a emissão da CAT? Hein, Alexandre? Você conhece alguma resolução do CFM dizendo o seguinte, médico, medicina, não informa campo CID na CAT, não, porque eu estou preocupado com os interesses do paciente e eu não quero que a gente divulgue o que é sigilo médico. Cadê essa resolução? Ô, Paulo, muita calma nessa hora que acho que você se entusiasmou. Vamos deixar aqui bem claro uma coisa, tá? Algumas coisas, eu vou colocar algumas âncoras aqui na nossa conversa. Primeiro que o formulário CAT é um formulário ruim. Isso precisa ser dito com todas as letras. Ele foi pensado, eu ia chutar, né? Eu ia chutar a década de 40, eu não quis ser tão assertivo, eu falei, antes de mim, mas eu sou da década de 60, então vocês já vão fazendo o cálculo que era por aí mesmo. Que é quando a gente está falando da consolidação das leis do trabalho, 1943, é a partir disso que você começa a ter desdobramentos. E todos nós sabemos, inclusive você, que a comunicação de acidente do trabalho foi desenvolvida pensando exatamente nisso, acidente do trabalho. Então, quando o campo CID é colocado no formulário da CAT, ele está querendo saber o seguinte, quebrou onde? Quebrou o pescoço, quebrou o tornozelo, quebrou o ombro. Esse é o objetivo principal. Então, só queria partir desse primeiro princípio, que é o seguinte, o formulário da CAT é um formulário ruim para doenças, tá? Outra coisa, eu já preenchi muita CAT, viu? Médico que morre de medo, acho que vai ter urticário. Se preencher CAT, não, eu já preenchi muita CAT. E vou te dizer, é possível, principalmente em papel, você preencher sem ter o código de doença. É possível você preencher sem ter o CID.
porque é uma informação previdenciária. Eu não sei como é que está hoje, confesso a minha ignorância nesse momento, não sei como é que está hoje, dentro do E-Social, o campo CAT, o campo CID na CAT, se vai ser de preenchimento obrigatório ou não. Vai ser de preenchimento obrigatório. Então, sim, a gente tem um dilema ético para discutir, e a gente não pode fugir do dilema ético como se ele não fosse complexo, ele é complexo. Um HIV decorrente de um acidente pérfuro cortante ou outro, com exposição a material biológico, ele precisa ser notificado, sim, e precisa ser notificado com a garantia de que não vai haver discriminação. E a gente sabe que tem. Essa é uma preocupação que eu, Márcia, tenho. E acho que outros médicos também têm. Tem médico que não comunica CID por outros motivos. Eu sempre fico muito preocupada em não colocar o trabalhador numa situação de risco, porque hoje não há garantias de que ele não será discriminado. Vamos deixar de falar de HIV AIDS, que é um tema um pouquinho mais polêmico, vamos falar de perda auditiva, né? A gente sabe disso, tem exame, tem RH que pede para o pessoal trazer audiometria, que o cara fez no último emprego dele. Se tiver uma perda auditiva, ele misteriosamente nem chega no exame admissional do médico, né? Ele passa por um pré-exame do RH, viu, Alexandre? Que não é muito difícil, né, você fazer uma leitura de um audiograma. Não é rocket science. Então, a questão ética, ela precisa ser discutida. Não para não informar, e aqui eu quero dizer, junto com o artigo 269 do Código Penal, que acho que foi muito bem colocado aqui pelos nossos participantes, a gente tem, sempre lembro, não sou advogada nem quero ser, mas a gente tem o artigo 21 do nosso Código de Ética Médica. E o artigo 21 diz que é vedado ao médico deixar de contribuir com as autoridades sanitárias. Então, quando o médico deixa de notificar, e aí eu vou só abrir aqui um pouquinho, claro que a gente está falando da Previdência, né? Então, a informação previdenciária, ela circula via CAT, mas uma preocupação sempre que eu tenho é a necessidade de também dialogar com o sistema da saúde, com o SINAM, Sistema de Informação de Agravos de Notificação, né? Como esse diálogo hoje não existe, o coitado do médico, deixa eu defender a classe aqui também, ele tem que fazer 2 notificações, ele tem que fazer a notificação de CAT e ainda tem que fazer a ficha de informação de notificação do SINAM. Porque está escrito no nosso Código de Ética que é vedado ao médico deixar de contribuir. Então, ele tem a sua responsabilidade de notificação de uma doença ou agravo relacionado ao trabalho. Tem, sim. E isso é dito claramente pelo nosso Código. Agora, ao fazer isso, a gente tem que ter responsabilidade também de proteger o trabalhador em alguma medida. E aí eu acho, assim, eu sempre fui muito crítica a isso, eu continuo achando que o nosso formulário de CAT, ele é ruim, porque ele, de um lado, notifica a DART, né, a doença ou agravo relacionado ao trabalho, mas o outro, ele deixa o trabalhador num nível de exposição e que não há garantias para esse trabalhador. Se ele não for admitido porque ele tem uma perda auditiva, por exemplo, que isso está lá no E-Social, não precisa nem estar o grau de alteração, né, de qual frequência, em quantos decibéis existe a perda auditiva. Qual é a garantia que a gente vai dar como sociedade, como Estado, porque essa é uma informação que vai para o Estado, né? Qual é a garantia que o Estado tem de que o sistema não será injusto? É isso que eu acho que tem que ser discutido. E aí, só fechando, eu sei que eu estou metendo a minha mão num baita vespeiro, mas aí só para problematizar mesmo, o Código de Ética Médica fala de sigilo profissional. Acho que assim, e olha que eu vou dizer uma coisa, o CFM erra, e erra muito. O CFM erra e erra muito. E antes que alguém brigue comigo, eu vou lembrar o Código de Ética Médica de 1929, que dizia que ao médico era vedado contar para a esposa se o marido tivesse uma doença venérea, que ele tinha que proteger a boa reputação do marido. Mas assim, só estou dando um exemplo, não estou nem falando de Covid, hein? Só estou falando de um exemplo lá de 1929 para dizer que sim, claro, o CFM erra também. Mas, na maioria das vezes, erra,
querendo acertar. Às vezes erra errando feio, como, por exemplo, a questão do sigilo e confidencialidade para contestação de ANITEP, porque aí você não só fere o sigilo profissional e a confidencialidade que existe entre o médico e o paciente, como você ainda tenta burlar o artigo 21, que é a sua responsabilidade na notificação para as autoridades sanitárias. Então, assim, sigilo e autonomia são dois temas muito espinhosos. Eu vou passar aqui para o Alexandre, porque eu pretendo retomar, são dois temas muito espinhosos que precisam ser discutidos à luz do e-social, à luz da conduta dos médicos, principalmente os médicos do trabalho, com os trabalhadores que são seus pacientes. Eu já ouvi médico, viu, Alexandre, falou assim, não, mas não é meu paciente. Como não é seu paciente se aquilo é um ato médico? É seu paciente, cara, tem uma relação médico-paciente. Então, precisa ser discutido na complexidade que tem. Não estou simplificando, tá? E eu quero deixar muito claro, tem que respeitar o direito do trabalhador, tem que respeitar a responsabilidade do médico, e fundamentalmente, tem que contribuir com as autoridades sanitárias, porque quando o médico não contribui com as autoridades sanitárias, ele também burla o sistema. Alexandre, a bola é sua, querido. Alexandre, deixa eu só colocar Por favor, Paulo. Os elementos do E-Social, porque aí a fala da nossa amiga se complementa com a tua, mas deixa o nosso público aqui situado, né? Pessoal, estamos falando aqui do evento 2220, monitoramento biológico, que não tem CID. Cuidado, CID não está no 2220. Cuidado. Então, o CFM produziu um regramento que transborda para o PPP, que, por sua vez, chega no 2220, que não trata de CID. Portanto, não há o que se falar em sigilo profissional. Sim, então, primeiro erro grosseiríssimo aí, que para mim é mal intencionado, é um erro ideológico, tem uma ideologia por trás disso, porque ou é ignorante, não sabe o que está tratando, regulando, porque o 2220 não fala em CID. Olha que coisa louca, o 2220 não tem campo CID, e os caras regraram isso. Ou seja, tem outros interesses. 2210, grandes amigos aqui, 2210, esse tem campo CID, desde 1944, quando foi criado. E a CAT foi criado para o trabalhador emiti-la. Quem emite a CAT no nascedor, em 44, é caso de polícia, pessoal. É BO. É como bater o carro aqui e para a seguradora, eu tenho que avisar para a seguradora que teve um sinistro. Com a estatização do SAT em 67, isso foi corrompido, né? Essa leitura foi corrompida, essa concepção de projeto foi alterada e essa obrigação passou para o patrão. Paulo, desculpa só uma coisa, que você falou da resolução. A resolução que a gente está falando, ela não foi revista, ela é de 2004, ela tem quase 20 anos. Não, né? Amiga, tá agora. Não, eles conseguiram no subterrâneo, conseguiram alterar o manual do E-Social, conseguiram alterar a IN do INSS. Então, assim, o CFM tem operado, eu digo isso, pessoal, porque eu participei de reuniões. Eu participei de reuniões com o Conselheiro Federal, CFM. E lá no gabinete do ministro, o conselheiro lá teve o assinto, a ousadia de falar que eu estava tumultuando a reunião. Aí eu perguntei, falar objetivamente, racionalmente, de forma lógica, é tumultuar? Eu estou perguntando para o senhor objetivamente. Cadê a resolução do CFM? Desculpa, eu só estou lembrando isso, porque a resolução dizia que era vedado ao médico informar para o empregador. Mas para o INSS, não. O Alexandre vai complementar, mas a IN 77, que já foi a reprodução da IN 78, que já foi a reprodução da IN 100, veio com essa sementinha de descumprimento. Ou seja, não cumpra porque você tem um escudo do CFM. Então, o INSS, na IN do INSS, faz alusão à resolução do CFM. A resolução do CFM trata de sigilo médico, que não existe. A resolução do CFM trata de exame alterado, que não tem sigilo para exame alterado. E aí, qual foi o ponto que eu quero passar para o amigo Alexandre, contextualizando para os colegas aqui? Que a pessoa que tem algum tipo de perda, essa pessoa é recepcionada pelo evento 2200, minha amiga Márcia. O 2200 vai dizer se a pessoa tem algum tipo de deficiência e ela entra pela cota.
Ela entra pela cota. Então, ao contrário. Então, assim, Não em todos os casos. Não, amiga, eu estou dizendo pela concepção de projeto, amiga. A concepção de projeto tem perda de qualquer coisa? Tem perda? Tem exame alterado? Isso proíbe o ingresso no mercado de trabalho? Não, é isso que eu estou dizendo. Então, o E-Social não criou regra, não inventou nada. Isso já está dado pelo ordenamento jurídico. Agora, eu estou lembrando aqui aos amigos que o 2210, sim, tem CID. E o CFM jamais regulamentou qualquer resolução contra essa informação que, objetivamente, se aproxima muito da intimidade do trabalhador. Só que a lei diz, é notificação compulsória. Hipócrates já disse. E a lei brasileira diz, é notificação compulsória. Vai para o Sinan, notifica no Sinan. Vai para a Previdência, notifica no CAT, a CAT. Então, assim, 2210, pessoal, 2210 não é alvo do CFM para debate de sigilo, mesmo tendo CID. Fica a pergunta, por quê? Já que eles estão tão preocupados com a integridade do trabalhador e a inviolabilidade. Aí, quando vai para o exame alterado, que aí tem a ver com a prática médica, aí tem a ver com a propedêutica, com todo o conhecimento de medicina, com acompanhamento e tudo mais, aí o CFM coloca um escudo. E o INSS engoliu isso, porque grande parte do INSS que redige essa parte da norma, Alexandre, são os médicos peritos da Perícia Médica Federal. Então, esse desdobramento desse vício de origem lá do CFM vem se desdobrando nas hienas do INSS e agora no manual. Então, qual é a nossa esperança para fechar meu parênteses aqui? Nossa esperança é que o CFM e a medicina do trabalho não tenham tempo hábil neste governo para extinguir o 2220. Porque o 2220 está em vias de extinção, por quê? Porque lá no formulário papel da IN 128 já foi extinto. Baseado em quê? Na quebra do sigilo. Que sigilo? Do médico. Porque, efetivamente, quem está preocupado com o sigilo é o sigilo do médico, porque agora vai ficar claro quem faz boa medicina e má medicina. Me permitam, vamos lá, conversar sobre isso, né? Eu vou tentar situar minhas palavras agora no âmbito do S2220, tá, Márcia e Paulo, né? Que é o evento do E-Social, um dos 3 eventos de SST do E-Social, que é o de monitoramento da saúde do trabalhador, né? E lá tem a questão uma das tags é a indicação do resultado, né? Tanto do ASO, né? Se é apto, se é inapto, e a indicação do resultado do exame complementar. Em que termos? Em termos de normal, alterado, né? E se alterado, estável ou agravamento. Em que pese o sigilo profissional, né, vamos dizer assim, ser um conceito absolutamente central na prática médica, eu quero crer que o sigilo, nesse caso, ele está sendo utilizado a despeito da negação de um direito do trabalhador na hora que a Instrução Normativa 128 retira o campo de monitoramento biológico, Paulo. Né, eu entendo que está mutilando o PPP na sua forma, digamos, original. O monitoramento biológico, ele, de certa forma, ele é uma auditoria das medidas de controle e segurança do ambiente do trabalho, de modo que o trabalhador não pode se ver sem essa informação. É direito previdenciário do trabalhador o acesso à informação com relação aos seus exames, e isso não se configura, para mim, em quebra de sigilo. A quebra de sigilo, neste caso, entre aspas, numa hipotética quebra de sigilo, no caso do evento S2220, não se relaciona a um prejuízo ao trabalhador, mas sim a garantia do reconhecimento de uma informação, de um direito previdenciário. Isso é legal, né? O PPP, a informação do perfil profissiográfico, já vem lá desde a Lei 8.213, né? O artigo 58, que já fala ali da descrição técnica do ambiente do trabalho, o LTCAT, enfim, o hoje LTCAT, lá falava o PP, né, não o PP com 3 P's, como a gente conhece, o PPP hoje, mas já falava de um perfil profissiográfico, e o monitoramento biológico é central para isso. Como é que eu falo de melhoria de ambientes do trabalho se eu perco a capacidade de lançar luz sobre o monitoramento biológico, sobre o histórico de monitoramento biológico, que é um patrimônio do trabalhador? Então, são 2 coisas. Primeiro, a Instrução Normativa 128
faz uma mutilação do direito previdenciário do trabalhador ao retirar o monitoramento biológico do âmbito dessa discussão, bem como o manual de orientação do E-Social erra, no meu entendimento, quando coloca como facultativo a questão da indicação do resultado de exames. Isso é um direito do trabalhador. O sigilo, neste caso, não pode ferir um direito previdenciário. Estamos falando de uma resolução do CFM que está subordinada a uma legislação ampliada, previdenciária, cujo destinatário final é o trabalhador. Essa é a minha posição acerca do S2220, Paulo, e da não facultatividade em relação à indicação de resultado de exame, neste caso, pensando como um direito patrimonial previdenciário do trabalhador. Alexandre, deixa eu só... Claro. Um último raciocínio, Márcia. Ademais, num país que subnotifica acidente e doença o tempo inteiro, num país que não produz CAT efetivamente, né? O PPP, neste caso, funcionaria e funciona até como uma confirmação, um viés de confirmação da emissão dessas CATs. Então, mais uma vez, reforçando a obrigatoriedade destas informações no âmbito do S2220, no nosso entendimento. Márcia? Não, porque assim, eu concordo com você. Vamos só lembrar, gente, que quando a gente fala do direito do saber, a entrega, cópia, né, de exame complementar, qualquer exame complementar, mas mais importante ainda, se esse exame complementar ele faz parte de um monitoramento, né, da vigilância em saúde do trabalhador, por exemplo, o monitoramento biológico, isso está previsto, já está previsto há muito tempo na NR1, né? E é um direito que o trabalhador, eu sei que agora a gente mudou a NR1, mas esse direito não muda. Eu não posso fazer uma audiometria, eu não posso fazer uma coleta de chumbo na urina, não tem resultado do exame. É o meu exame. Então, assim, não é nem só do médico do trabalho dizer para mim que está tudo normal. Eu tenho o direito, como trabalhadora, de receber essa cópia. E isso existe há muito tempo, isso não mudou, e a gente sabe que, infelizmente, na prática, pelas alegações mais estapafúrdias possíveis, até falta de papel na impressora, eu já ouvi, muitas vezes o trabalhador que não está empoderado acaba não recebendo a sua cópia de exames, tá? Então, eu só queria lembrar que isso existe desde sempre e precisa ser respeitado, porque esse é o princípio básico de direito de saber do trabalhador. Saber onde ele trabalha, quais são os riscos, com o que ele trabalha, quais são os potenciais agravos à saúde que aquele trabalho pode gerar, e ter totalmente acesso, tá, você deve estar abrindo aí a instrução, a IN, isso aí eu não vou discutir agora não, Paulo. Mas assim, só para lembrar... É o manual de orientação do E-Social, Márcia. Então, gente, isso que eu estou falando, é o material do E-Social. É que quando eu falei do sigilo profissional, eu estava me referindo ao Código de Ética Médica, gente. Vamos tacar fogo no parquinho, mas com uma certa organização, por favor, né? Então, deixa eu só voltar. Eu acho que a gente não pode deixar o direito de saber do trabalhador dos seus exames todo na conta do E-Social. Ele precisa estar com o E-Social, com E-Socialista, com o que vocês quiserem, isso precisa ser respeitado. Agora, onde é que eu quero ressaltar, porque às vezes eu acho que nessa altura do campeonato já estou meio cansada, eu não sei se eu estou me expressando com a clareza que eu gostaria. Quando o médico se recusa a informar um exame alterado, ele descumpre a sua responsabilidade de contribuir com a autoridade sanitária. É isso que eu quero deixar claro. Então, assim, a gente começa a ter a discussão na linha do bendito do sigilo, essa é a linha errada. A linha certa de discutir é a responsabilidade que esse profissional tem, porque ele tem informações privilegiadas, quem fez lá a medida, né, o planejamento do monitoramento biológico, quem orientou em que parte da jornada tem que colher, qual é o laboratório que vai fazer a análise, quem recebeu o resultado, é o médico ou um profissional de saúde encarregado por ele. Portanto, esse profissional de saúde / médico coordenador tem a responsabilidade de fazer a análise individual no clínico, coletiva no epidemiológico e de tomar a sua atitude na notificação. Então, gente, só para deixar claro,
Eu sou uma pessoa que eu defendo o sigilo. Eu defendo o sigilo na perspectiva da confiança, da confidencialidade que precisa existir na relação entre o médico e o paciente. O sigilo profissional não pode ser utilizado como um escudo falso, como uma desculpa que atende interesses que não são interesses dos trabalhadores, e nem dos médicos, eu diria, né? Quer dizer, não vamos usar o sigilo de maneira equivocada para dizer, por causa do sigilo eu não notifico o CAT, por causa do sigilo eu não informo. Não, tem que informar, porque se estiver alterado, é uma ocorrência relacionada ao trabalho. E isso é dever médico notificar. Não sei se agora eu fui mais claro do que eu fui antes. Márcia, está claríssimo, Márcia. Só que entre as nossas interpretações, as nossas lógicas aqui, e o que determina o manual diz exatamente o oposto. Ministério Público neles. Não, minha amiga, eu estou lembrando ao nosso público aqui, que nós estamos no meio de uma correlação de força, de uma disputa. Há uma disputa em curso, Márcio. E esta disputa está sendo vencida pelo CFM. Este é o ponto. Baseado numa ilegalidade, que não tem nada a ver com norma de conduta ética, com resolução do CFM, tem a ver com a articulação política que eles fizeram e conseguiram espalhar essa coisa de sigilo médico, que não existe, e conseguiram subverter a lei. Meu amigo, é o seguinte, a lei vale menos do que eu estou dizendo aqui no manual, um manualzinho de E-Social. No manual de E-Social está escrito sigilo médico. Por conta do sigilo médico, não se informa. Não se informa o quê? Exame alterado. Olha que coisa louca. Então, esse manual, lá no 2210, que aí teria o objeto, teria efetivamente CID na discussão, eles não se mexeram, ou seja, como eles sabem que vão perder a guerra brigando contra a CAT, eles estão guerreando contra o E-Social naquilo que não tem nada de sigilo, que é o exame alterado. A gente faz o seguinte, então, Paulo. Isso é muito sério. Eu tô fazendo. Tá claro aqui. Isso, Márcia? Tá claro qual Tá claro. Mas Paulo, eu falei isso, falo aqui para os meus alunos na Unicamp, falei isso no evento na semana passada. Essas coisas ficam gravadas, eu respondo por aquilo que eu falo. O sistema conselhal, não só do médico, tá? Todo o sistema conselhal, da psicologia, da enfermagem, da medicina, da própria engenharia, já que a gente está com um engenheiro aqui, né? Por que existe? Qual é a natureza, a missão básica de um sistema conselhal? Não é ser sindicato, não é fazer uma defesa corporativista da categoria profissional que representa. A missão de todo o conselho, de novo, medicina, enfermagem, fisioterapia, psicologia, engenharia, as profissões que vocês quiserem colocar aqui. O objetivo é regulamentar e fiscalizar a categoria profissional em benefício da sociedade. Isso. Se você não fizer isso em benefício da sociedade, você está fazendo alguma outra coisa. E aí os estudantes me perguntam, mas Márcia, e quem controla o sistema conselhal, visto que todos eles funcionam com alto grau de poder, porque são autarquias? E aí a minha resposta, quem coloca todos os conselhos no seu devido lugar, quando eles fazem coisa errada, porque a gente sabe que fazem, é quem representa os interesses da sociedade. E quem representa os interesses da sociedade, do direito coletivo, é o Ministério Público. Eu dei a volta na pimenteira, parece que eu estou mudando de assunto, mas eu não estou. Eu entendi, existe uma disputa política, mas essa disputa política precisa ser enfrentada, não é só na argumentação técnica. Então, Márcia, na judicial. É isso que eu estou tentando compartilhar com os colegas que estão nos ouvindo aqui, porque são dois territórios, o território político e o técnico. No território técnico, o CFM correu do pau. Entendeu? No território técnico, o CFM correu do pau. Por quê? Porque onde é que teria algum espaço para debater sigilo? Na CAT. Por que nunca saiu uma resolução bloqueando a presença médica do campo da CID? Porque o CFM tem uma resolução também, anota aí, 2297, que também tira a responsabilidade do médico na emissão da CAT, e isso está errado. Não, amigo, não, eu não estou falando da emissão da CAT, pessoal, estou falando da informação de CID. Por que o conceito? Por que a CID
está hoje no formulário da CAT, que é uma porcaria o formulário. Você falou que é muito ruim. Eu estou dizendo que é uma porcaria, é ilegal. O formulário da CAT é ilegal, pessoal. Não existe acidente típico em canto nenhum. Essa imbecilização vai se reproduzir em sala de aula. Onde é que tem acidente típico? O que é acidente típico? Ninguém sabe o que é. Qual é a lei que fala acidente típico? Nenhuma. Qual é a resolução? Nenhuma, nada. Onde é que tem acidente típico? Nas porcarias dos 3 xizinhos que estão na CAT, que é uma portaria ministerial, lá no rodapé da ordem jurídica. Então, a CAT é ilegal. Não existe acidente típico no Brasil. Vou repetir bem devagarinho para vocês, pessoal. A CAT é ilegal, porque ela obriga o empregador a mentir. Você tem 21 situações acidentárias na lei brasileira. 21 situações. Era para ter 21 xizinhos. Quantos xizinhos tem? 3. Então, a mulher que quebra o pé, mulher não, o trabalhador que quebra o pé no Banco Itaú, ao descer a escada, a empresa vai dizer que é acidente típico. Como se típico fosse quebrar os pés trabalhando em banco. Numa curva normal gaussiana. Então, assim, se a gente for discutir negócio de CAT, que presta ou não presta, aí o assunto avança, né? Mas eu queria deixar o amigo Alexandre falar, com base nesse ponto, Alexandre, nesse ponto. A CAT nunca foi alvo de admoestação ou de discussão sobre sigilo em relação ao CFM. Eles preferiram atacar o exame alterado. O Alexandre já nos ensinou que é no exame alterado que você pega a má e a boa medicina. Não é? Eu suspeito, meu amigo Alexandre, que esse objeto foi escolhido pelo CFM em representação dessa medicina não tão preocupada com os compromissos éticos, né? E por isso que precisa de um escudo. Esse escudo foi colocado dentro do INSS e depois foi transposto para um manual da social. E a questão é, até a eleição, se os caras conseguirem tirar do manual, acabou o 2220, baseado numa mentira. O argumento técnico é que está sustentando, o argumento técnico mentiroso é que está sustentando o discurso político, entendeu, Márcio? Porque o argumento técnico mentiroso é onde é que está sigilo do médico para exame alterado? Então, em canto nenhum. Eu quero ouvir o Alexandre, mas é aí que eu falo essa questão do escudo, entendeu? É uma argumentação técnica frágil para atender um interesse que é político, ideológico e que envolve conflitos econômicos ou interesses econômicos, e que aí me dói o coração, Alexandre, é quando a gente vê a classe médica sucumbindo a esse papel vexaminoso, mas não falarei. Uhum. Me parece que são duas discussões que a gente está travando aqui, né? Uma de que, enfim, a questão do CID, a questão da confidencialidade, isso é uma coisa, o Paulo trouxe elementos, a Márcia também, mas trazendo para a discussão, para o cercadinho novamente, do âmbito do S2220, eu acho que ali não cabe sigilo, né? Eu acho que houve uma primeira machadada com a publicação da Instrução Normativa 128, que mutila, que tira o monitoramento biológico desse patrimônio do trabalhador, e aí está lá no Manual de Orientação do E-Social o sigilo sobre exame alterado. Eu acho que essa é a discussão principal, talvez aqui no âmbito da origem da nossa live, né, que era discutir os temas relacionados ao evento S2220 de monitoramento da saúde do trabalhador. Então, são duas discussões à parte. A questão do CID, que tem toda essa, enfim, essa profundidade que eu diria que eu não teria para discutir com os dois, com o Paulo e com a Márcia, nesse momento, mas o que me incomoda nesse momento é ver, literalmente, o desmonte da medicina do trabalho no âmbito do E-Social, Márcia e Paulo, né? Eu diria que nós estamos na iminência da extinção também do S2220, porque se a gente for colocar isso numa linha, você tem que as informações que alimentam o S2220 são provenientes do ASO, o Atestado de Saúde Ocupacional, tipificado na NR7. E o S2220 não se encerra em si mesmo. Essas informações seguem para a composição do PPP do trabalhador, que vão ser armazenadas no CNIS, o Cadastro Nacional de Informações Sociais aí, né? E nesse caminho é que é a questão. Para mim, essa é a maior discussão. Aliás, Márcia, a resolução 2297 do CFM,
né, que é de agosto de 2021, do ano passado, ela traz no seu inciso 5º do artigo 6º de que no ASO não se coloca resultado de exames, né? Então está colocado lá como uma resolução do CFM. De modo que eu acho que essa é a grande discussão. Me parece que a medicina do trabalho tomou 2 flechadas e está sangrando continuamente desde então, com a extinção do monitoramento biológico do formulário PPP formalmente, e agora a iminência da extinção do evento S2220 em função de que ele vai perder o seu depositário final, que é o PPP do trabalhador. Paulo está ilustrando aqui para a gente agora a resolução 571 do Conselho Federal de Enfermagem, que traz um outro raciocínio diferente da resolução 1715 do CFM, que é de janeiro de 2004, né? Aqui ele coloca que o enfermeiro do trabalho ele faz tudo aquilo que o médico não faz pela resolução, vedado pela resolução do CFM, né? Então são 2 conselhos de classe com visões absolutamente distintas, né, acerca destas informações relacionadas ao PPP. Então, amigos, a nossa live teve esse objetivo, Alexandre. Não sei se a gente conseguiu atender a expectativa do nosso público aí, mas no 2220 hoje corre grande risco de morte. Então, a sua fala foi perfeita para mim. Assim, nessa disputa, nessa briga ideológica, política, o CFM conseguiu minar, né, via INSS, via E-Social, conseguiu transpor essa resolução do CFM e colocá-la como fonte primária, né? E deslocando o debate, porque se o debate é sobre exame alterado, a competência é do enfermeiro do trabalho. Porque o enfermeiro do trabalho é que opera os prontuários e faz todo o trabalho de monitoramento, né? Lógico, quem faz a prática médica ali, o ato médico, é o médico. Agora, uma vez o médico diagnosticado e feito o diagnóstico e colocado ali a sua terapêutica e a sua prescrição, né? Então, diagnóstico, prognóstico, terapêutica, né? Assim, não sei se eu aprendi correto, mas pelo que eu aprendi aí nos cursos, é isso. O médico faz o diagnóstico, apresenta um prognóstico a partir das evidências clínicas, epidemiológicas e o quadro específico, sintomático, os sinais, sintomas, enfim, toda a propedêutica médica, propedêutica mesmo, né, na essência da palavra, né? E aí estabelece uma terapêutica, né? Agora, dado isso, essa informação está na empresa, pertence à empresa. E quem vai operar essas informações é o enfermeiro do trabalho, e esse enfermeiro é que tem condição técnica de fazê-lo, né, Alexandre? Você concorda com isso? Lá no 2220? Eu acho que o médico do trabalho também, né? Isso não exclui o médico do trabalho, né? Se a enfermeira, né? Não, assim, não é que é um ou outro, assim, estou falando enfermeiro, porque por que no debate não fala em sigilo da enfermagem? Uhum. Por que trouxeram o sigilo médico? Assim, o debate não é honesto, esse é o ponto. A gente não consegue discutir tecnicamente, porque o conselheiro do CFM diz que a gente está tumultuando. Quando eu trouxe esses argumentos na mesa, lá no gabinete do ministro, o cara lá ficou sem saída. Sabe o que ele disse, Alexandre? Você está tumultuando. Meu amigo, tudo bem, eu estou tumultuando. Agora, responda o que eu estou falando. Responda o que eu estou colocando, objetivamente, logicamente. Né? Se o assunto é exame operado, e o CFM diz uma coisa e os COFEM diz outra, qual é a resolução que vale mais? Se as duas são autarquias públicas federais. Uhum. Eu estou tumultuando ou você está fugindo do debate? Ou você não tem argumento? Ou você é pobre de cognição? Como você entra nesse nível de debate, o cara tem que dizer, meu amigo, eu não sei responder ou eu não quero responder. Porque se ele responder honestamente, ele vai dizer, isso aqui é meramente ideológico. Porque tem uma resolução do COFEM que vale igualmente que a resolução do CFM. Por que o INSS se pendurou no sigilo médico e não se pendura no sigilo do enfermeiro? Já que tem o sigilo da profissão ali. Porque eles não falam sigilo profissional, espertamente. Eles falam sigilo médico. E aí traz o assunto para dentro do CFM. E aí eu mostrei a resolução do COFEM. Mas, peraí, o que é sigilo médico? Se aqui tem o COFEM que opera, os enfermeiros operam os prontuários e fazem a informação chegar no DP, e o DP que manda isso no E-Social.
Não, como já coloquei meu posicionamento, Paulo, né? Eu acho que a medicina do trabalho está sendo rifada nesse momento do E-Social, na medida em que o monitoramento biológico, o campo de monitoramento biológico da IN 128, ele deixa de existir, então a razão de suporte do S2220 também deixa de existir, ele não vai ter o desaguar final nesse sentido. Então, Alexandre, acho que foi isso que eu não consegui me explicar aqui. O que eu estou propugnando é o seguinte: acabemos com a participação da medicina, já que o CFM quer isso, e vamos deixar só enfermeiro. Vamos deixar só enfermeiro, meu amigo. O 2220 é só enfermeiro do trabalho que faz. E aí você não debate mais com médico, sigilo médico, CFM, nada disso. Meu amigo, o assunto não tem CID. Então esquece médico. O assunto não tem CID. Mesmo que fosse de notificação compulsória, a gente não está debatendo isso, o assunto não tem CID. Tem uma resolução da COFEI dizendo competência do enfermeiro do trabalho. Governo Federal, muda o manual dizendo o seguinte: ó, informação de exame alterado, competência da enfermagem do trabalho. Simples. O médico fica tranquilo, porque ele não vai ter mais zona cinzenta, não vai ter mais conflito, né? Ganha o dinheirinho dele lá, ganha a sua remuneração adequada, correta. Não, é o dinheirinho mesmo. Porque quando você se vende por pouco, vira dinheirinho. Enfim, mas assim, eu estou sendo muito cruel aqui na análise para dizer o seguinte: o E-Social não tem que entrar nessa bola dividida. Primeiro que não existe sigilo médico, portanto não pode jamais colocar no E-Social a palavrinha sigilo médico. Segundo que você não pode deixar de obrigar algo que a lei já obrigou. A NR7 obriga notificação compulsória para exame alterado. A NR7 a nova, reforçou o que já existia desde 1994, que vem da CLT, que é de exames, que é bem anterior. Então, assim, esse debate é falso, pessoal. Não tem conflito, não tem problema nenhum. Se os médicos não querem participar do E-Social, que não participem. Fiquem fora. CFM, pula fora. Medicina do trabalho, pula fora. Com o argumento que você quiser para pular fora. Já que você quer algum argumento para ficar fora, deixa a enfermagem do trabalho, porque tem uma resolução do COFEM dizendo: médico, enfermeiro do trabalho tem competência. É isso que eu queria fechar o debate com os amigos aí. Gente, eu peço desculpas porque caiu tudo aqui em casa, o debate estava tão acalorado que caiu energia, caiu internet. O nome da cachorrinha é Janis Joplin, só para deixar registrado, porque aqui em casa a gente curte um rock and roll. Mas eu entendi o teu recado, e Paulo, e eu acho que é um recado contundente que precisa fazer os médicos do trabalho refletirem. Nós vamos continuar, é que eu não faço parte dessa turminha, né? Mas nós vamos continuar, enquanto categoria, nos sujeitando a esse dinheirinho, como você coloca, para atender os interesses do empregador, sem cumprir a nossa responsabilidade, sabendo que sim, nós podemos ser responsabilizados por nossa omissão, ainda que o CFM da atualidade passe a mão na cabeça de muito profissional ruim, isso não dura para sempre. Isso não dura para sempre. Repito. Então, ou a gente assume o nosso compromisso, né, que está estabelecido dentro das nossas competências, ou então vai fazer outra coisa. Tem ex-médico. Ninguém é obrigado a ser médico para a gente, vai fazer outra coisa. Né? Agora, usar esse tipo de argumentação para descumprir o seu papel de autoridade sanitária, isso acho que não pode. Acho que a gente tem que refletir muito, tá certo? Em termos de como é que o INSS vai resolver isso, Paulo, não vou me arriscar a falar uma grande bobagem aqui, mas os caminhos naturalmente existem. Eu só quero deixar mais 2 pontos aqui polêmicos. Primeiro, os trabalhadores organizados precisam participar dessa discussão. E segundo, o Estado precisa trazer algumas garantias. Porque se o objetivo for econômico e contábil, a gente não vai conseguir apoio do maior interessado nisso. Então, nós precisamos de garantias do Estado e precisamos de participação dos trabalhadores, como a OIT sempre pregou e que a gente finge que não entendeu. Não vou falar mais nada, já encerro a minha participação. Peço desculpas aqui, estou a meia luz, com alguns improvisos, mas deu certo de voltar.
Alexandre, meu amigo, estamos fechando. Eu queria fechar com a tua fala. Você é um homem lindo, bonito, macio, aveludado, cheiroso, trabalhador, esforçado, endinheirado. E eu fecho aqui a nossa live, pessoal, agradecendo muito a presença da nossa professora, amiga, professora mesmo, né? Letras Garrafais aí, professora maravilhosa. Eu falei isso na outra live, ela não gostou. A professora Márcia Bandini. E, Alexandre, fecha aí e a gente, Legal. na sequência, a gente encerra o nosso encontro. Legal, Paulo. Não, só, enfim, agradecer mesmo o espaço, Paulo. Eu acho que esses espaços são saudáveis demais, são necessários, né? Esses aparentes embates, na verdade, eles dão luz para a gente, apontam novos caminhos, permitem novas elaborações, né? A despeito do tema ser discutido há bastante tempo, ele ainda não é completamente pacificado, digamos assim, ele ainda exerce algum calor sobre todos nós, né? E, portanto, posicionamentos. Exige posicionamentos mesmo político, ideológico, né? Tudo isso técnico, né? E de modo que eu acho que a gente nunca pode perder de vista por que nós viramos médicos do trabalho em algum momento de nossas vidas, né? No sentido de entender que é importante, sim, que é central proteger a classe trabalhadora do nosso país, é importante levar essa racionalidade sistêmica ampliada, esse olhar ampliado, multidisciplinar de todos e cada um de nós, para tentarmos fazermos avanços nas nossas áreas, né? E, enfim, Paulo, te agradecer novamente esse espaço, a parceria que você tem aberto aí para a gente. Um beijo grande, prazer em rever a Márcia. Fazia algum tempo que a gente não se falava, Márcia, mas um grandíssimo abraço para você. Espero poder ter a oportunidade de dialogar entre gigantes, né? Sou apenas um iniciante na arte da medicina do trabalho diante da Márcia, diante do Paulo aí, com toda a sua trajetória de toda uma vida, né, Paulo, de dedicação a esse tema da segurança e saúde do trabalho. Então, muito nos orgulha poder dividir esse momento com vocês. Beijo a todos. Grande abraço. Tchau, tchau. Fechamos aqui, pessoal.